Bom dia, gente! Sejam bem-vindos. O Sempre Bem está começando e a gente inicia o programa de hoje falando sobre como esse período de isolamento social, de quarentena, pode influenciar na qualidade, no padrão e nos hábitos do nosso sono, né, Ladini? É isso aí, Bruna. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o otorrinolaringologista Vitor Gondim. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, é um prazer estar aqui, cumprimentar os telespectadores do Sempre Bem, Ladini, Bruna, é um prazer estar aqui. Bom dia, Vitor. Olha, antes da gente começar a entrevista, a gente vai assistir a um vídeo de uma jornalista que se chama Aline Herculano e ela tá com dificuldade para dormir. Olha só. Não tô conseguindo dormir às 8 horas, que são recomendadas para você ter 100% da sua energia carregada. Eu tô indo dormir entre meia-noite e 1h da manhã e acordando muito cedo para fazer as minhas atividades de home office. E quando eu não durmo bem, eu não produzo bem, eu acabo ficando estressada durante o dia porque eu estou com sono. Eu acredito que isso aconteça porque eu ando bem preocupada, eu acabo pensando demais, então isso acaba me atrapalhando na hora de dormir. Aline, essa sua queixa é uma queixa muito comum nesse período agora. O que a gente verifica é que nessas épocas em que há uma sobrecarga de ansiedade maior, uma ansiedade tanto gerada pelo coronavírus, pela questão da insegurança profissional, que muitas vezes isso pode ocasionar em alguns grupos, ou mesmo pelas questões de você ficar confinado em casa, isso pode terminar se repercutindo no sono. Então a gente espera realmente que isso aconteça. A esperança que eu lhe dou é que existem estratégias que a gente pode adotar, não são soluções mágicas, mas a gente vai comentar isso daqui a pouco. Doutor, alguns telespectadores deixaram perguntas nas redes sociais da Pague Menos e a Ana Paula Ávila quer saber: não consigo dormir antes das 3 da manhã, o que fazer? Ana Paula, essa é uma queixa muito comum, as pessoas realmente estão com dificuldade para dormir. O ciclo de sono ele está mudando porque há uma tendência de se dormir um pouco mais tarde nesse tipo de época e a gente tem que adotar basicamente as chamadas estratégias de higiene do sono. Então o ideal realmente é dormir no mínimo 6 a 8 horas toda noite, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tentar melhorar o ambiente de sono, então colocar um ambiente silencioso, sem muito estímulo luminoso, com cortina, essas coisas, ou mesmo com aquelas coberturas para o olho. Esse é outro ponto que a gente pode abordar. Evitar estímulos luminosos como tela de celular, tela de televisão, pelo menos 1h 30 minutos antes de dormir, assim como refeições muito pesadas nesse mesmo período. Tentar não esvaziar a mente é uma palavra muito forte, mas tentar se desfocar um pouco dos pensamentos também na hora de dormir. Tudo isso são estratégias que a gente pode usar e também entra a questão da atividade física. A atividade física é formidável para se fazer agora nesse período, mas o ideal é que isso não seja perto de dormir. Doutor, além da dificuldade para dormir, eu vejo muita gente reclamando que está trocando a noite pelo dia também, né? Sim, Bruno, isso acontece bastante por vários estímulos. Se a pessoa criou um costume de dormir 3 da manhã, ela não vai conseguir de repente se deitar às 10 da noite de uma hora para outra resolver. Então o ideal é fazer isso de uma forma gradativa. Então, por exemplo, está conseguindo só dormir 3 da manhã, tenta naquela semana fazer 2h30, na semana seguinte 2 horas. Vai tentando de repente diminuições um pouquinho maiores e dessa forma vai se aos poucos regularizando o ciclo de sono. É uma mudança mais sustentada na minha opinião. E se a pessoa deita e não consegue dormir? Se a pessoa não consegue dormir, isso é uma queixa persistente a ponto de estar repercutindo, por exemplo, na produtividade dela, aí eu acho que vale a pena procurar a ajuda de um profissional. Existe uma modalidade que foi autorizada que são as teleconsultas. Então nas teleconsultas você consegue ter uma avaliação de um especialista em sono e esse especialista te passar algumas orientações ou ainda te prescrever um medicamento se necessário. E ainda existe a possibilidade também de fazer exames. Doutor, eu consegui dormir, mas aí entra a questão da qualidade desse sono. Pesadelos ou até aqueles micro despertares, ficar acordando durante a noite. O que gera isso e como que a gente pode se prevenir e curar? Vamos dividir por grupos então. Primeiramente, o grupo dos pacientes obesos. Aí tem que realmente trabalhar a questão alimentar, atividade física.
Já é comprovado que nos períodos de ansiedade, uma das primeiras coisas que se desregula é a alimentação. Trabalhar a ansiedade no momento que a gente está agora. É fundamental a gente ocupar a cabeça com atividades que nos distraiam e sirvam de válvulas de escape. E se realmente for uma situação mais angustiante no seu sono, se a higiene do sono, que são aquelas medidas anteriores que eu comentei, não surtirem tanto efeito, você pode realmente procurar a avaliação do especialista. A Joyce Ade Vivian diz: tenho sentido muito sono. Essa preocupação excessiva também pode causar uma sonolência excessiva, doutor? Sim, pode acontecer. E esse excesso de sono também tem uma relação com a depressão, né, doutor? Com certeza. Alguns pacientes vão se manifestar nos quadros depressivos e nos quadros de ansiedade que são muito casados de duas formas. Ou uma hipersonolência, aquele paciente que vive mais sonolento, largado, sem muita motivação para fazer suas atividades, ou aquele paciente que simplesmente não dorme, ou os dois. O paciente não dorme à noite e ao longo do dia fica com sonolência. Então, isso é outro gatilho importante para trabalhar a questão da saúde mental. Saúde mental é um dos desafios que a gente vai ter nesse século agora. Antes da pandemia de coronavírus, isso já era um problema a se trabalhar e agora ganha mais espaço. Então a hora que a gente está é de prevenir, para evitar consequências mais sérias de tudo isso. Você já falou um pouquinho, doutor, eu queria que falasse só, complementasse um pouco em relação às consequências que a falta de sono ela traz para o nosso organismo, para a nossa imunidade. A nossa imunidade ela funciona basicamente com um conjunto de atividades que a gente tem que trabalhar. Então, primeiro, a alimentação é fundamental. Segundo, atividade física. Terceiro, redução do estresse. E quarto, sono. Já tem estudos científicos que mostram que sono inadequado é um fator de risco, até mesmo para a obesidade e para a nossa imunidade. E eu queria encerrar essa entrevista transmitindo uma mensagem de esperança. Os desafios são grandes, se a gente soubesse confinar e adotar as estratégias adequadas dentro do possível, a gente tende a minimizar os danos. Muito obrigada, doutor. Prazer estar aqui.